O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 30º domingo do tempo comum. A fé que brota da divina revelação é conhecimento de Deus e da sua vontade, capaz de determinar o compromisso do fiel em todas as circunstâncias, em particular nas circunstâncias adversas. A fé não é uma relação vertical ou horizontal, mas direciona a um caminho e não se esgota em empenhos meramente sociais e tampouco pode ser reduzida a uma relação formal e estéril com Deus. A fé bíblica se concretiza na oblação do amor que integra o divino ao humano reciprocamente. No Evangelho de hoje está no contexto das narrativas sobre os últimos acontecimentos da vida pública de Jesus Cristo em Jerusalém. O seu ensinamento estará direcionado a chamar o povo, em particular as lideranças, à responsabilidade diante das promessas de salvação contidas na lei e nos profetas. Os confrontos e os debates com saduceus, sumos sacerdotes, anciãos, fariseus, escribas, herodianos e outros que querem desacreditá-lo são uma forma de antecipar a sua vitória pascal sobre os tribunais pelos quais passou e a sentença da morte que recebeu. Como nenhuma pessoa ou grupo religioso conseguiu realizar os seus propósitos, de igual modo, nem a morte de cruz conseguiu vencê-lo, porque nada nem ninguém pode vencer a força do amor a Deus e ao próximo como realizou em Jesus Cristo. Fariseus e saduceus, sem que nada se diga da importância que possuía diante do povo, figuram em luta contra Jesus, visto que representam as lideranças, as vitórias de Jesus Cristo, as perguntas propostas colocam em evidência tanto a sua mensagem como a doutrina da Igreja. A justa interpretação da Bíblia, sintetizada na lei e os profetas. Mesmo sabendo que era maliciosa, Jesus Cristo não se negou a responder à questão. A indagação era um modo comum de testar os conhecimentos dos rabinos, dos mestres, fazendo com que expusesse a sua posição. Mediante a grandeza e a revelação das respostas, estas poderiam encantar e obter mais prodígios e notoriedade aos seus locutores. Tal, porém, não foi o motivo de interrogar Jesus. Não se tratava de um diálogo, mas de uma disputa para comprometer Jesus Cristo. Fica evidente que, além de se sair muito bem nas respostas, interpretando devidamente o centro da questão, Jesus Cristo apareceu como o iminente rabi, pois soube dar soluções novas para questões velhas. Resumir os mandamentos era uma ação constante entre os judeus piedosos, em particular no meio farisaico. Sua função era pedagógica. O duplo mandamento resume o Decálogo, os 10 mandamentos, que por sua vez era uma síntese da Torá que totalizava 613 mandamentos.
248 preceitos e 365 proibições. Então, não se tratava de um novo mandamento, mas de propor a vontade de Deus, a lei, mediante a sua concretização pela obediência, os profetas. Dito de modo mais simples, a resposta de Jesus Cristo se encontraria facilmente nos lábios de judeus piedosos, mas a incondicionalidade do amor desponta como o elemento diferenciador. Não são necessárias várias respostas, mas apenas uma capaz de reunir e de colocar no mesmo patamar o amor a Deus e o amor ao próximo. Deste modo, Jesus Cristo demonstrou como o amor evoca a doação de Deus ao ser humano a fim de salvá-lo. A exigência prática do amor incondicional pressupõe a consciência da sua necessidade para a vida e para a renovação do mundo a partir da transformação de cada pessoa. Jesus Cristo é o reino de Deus no meio da humanidade. É quem torna possível o amor incondicional, que para muitos poderia parecer impossível e até dividido. Hoje, quem são os pobres, os explorados, os marginalizados e os indefesos? Se para os filhos de Israel ficaram categorizados na viúva, no órfão e no estrangeiro, a exemplo de Jesus Cristo, as comunidades cristãs, pela conversão e pela missão, puderam ampliar a ação salvífica para toda a humanidade escrava do pecado e fadada à morte. Falar de verticalidade, amarás o Senhor teu Deus, e de horizontalidade, amarás o próximo, torna-se corriqueiro. Contudo, a fé cristã não pode ser reduzida à distinção e tampouco à simples fusão, pois o segundo é semelhante ao primeiro exatamente porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. A unidade característica do cristão se encontra nas suas escolhas de fé. Este adere a Deus e ao seu plano salvífico ao se converter e se dispor a transcorrer o tempo segundo os valores decorrentes da docilidade do Espírito Santo. Se o conhecimento de Deus e da sua vontade se transforma em comportamento de fé, o empenho socioeclesial não privilegia ninguém, mas recorda os atos pelos menos favorecidos, não somente por motivo de solidariedade humana, mas principalmente de justiça que brota do amor. O fiel cristão, todos nós, buscamos docilmente alimentar nossa fé e professá-la, mas aonde? Na comunidade. Sabe que o mistério da encarnação, pelo qual Deus, Filho, armou a sua tenda entre nós, é o gesto inefável de Deus Pai e do seu amor manifestado no mundo. Em Jesus Cristo, todo ser humano, todos nós, em particular os mais necessitados, tornou-se os loucos privilegiados que revela a sua divina presença e a concretiza no seu programa messiânico. O amor universal, revelado no mistério pascal, é feito empenho pelos mais necessitados, e o testemunho dos valores que derivam da conversão e da adesão à palavra de Deus formam a consciência socioeclesial, evidenciam a grandeza da virtude e da pobreza e provocam o ser humano, de qualquer tempo e lugar, a aderir às exigências e aos apelos do amor. Gratidão a Deus pelo mês missionário, pela novena missionária, da casa até os confins do mundo. Guardemos esse sentimento de uma missão universal. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.